Olá, tudo bem? Dando continuidade a nossos estudos sobre metabolismo energético, hoje vamos falar num dos processos mais interessantes da natureza, o processo que permite com que as plantas sejam autotróficas, capazes de sintetizar seus próprios alimentos. Hoje vamos então fazer a nossa introdução, ok? Sobre os princípios fundamentais presentes na atividade fotossintética das plantas. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Após a vinheta, introdução à fotossíntese com você. Ok, essa é a nossa aula 1 sobre fotossíntese. Nesta aula, nós vamos fazer uma introdução para que você entenda o processo de uma maneira conceitual, bem detalhada, ok? Primeira coisa sobre introdução à fotossíntese. Ora, o que é a fotossíntese? É a síntese de matéria orgânica utilizando energia luminosa e energia química. Na verdade, a fotossíntese, ela divide-se em duas etapas fundamentais. Uma etapa que utiliza a energia luminosa, que é denominada de fase clara, também chamada de etapa fotoquímica, exatamente devido à utilização de luz. Lembre-se que a fase clara, ou etapa fotoquímica da fotossíntese, tem a finalidade de converter a energia luminosa em energia química na forma de ATP e NADPH. Tá? O ATP e o NADPH são exatamente os aceptores de hidrogênios e elétrons nesse processo de conversão de energia luminosa em energia química. Ora, professor Billy Paul, por que converter energia luminosa em energia química no processo fotossintético? Porque a energia luminosa ela não é estocável. Não existem recursos celulares capazes de estocar a energia luminosa. Mas o ATP, que são estruturas moleculares, o NADPH, que é uma estrutura molecular, então elas são capazes de absorver essa energia, tá, na forma de elétrons e hidrogênios, fazer a recepção e aí sim essa energia na forma química ela torna-se estocável a nível celular, de modo que ela possa ser utilizada posteriormente no outro processo da etapa fotossintética, que é exatamente a fase escura, denominada de etapa química. Na etapa química, ok, utiliza-se a energia proveniente da fase clara, proveniente da etapa fotoquímica, já que a fase clara converteu a energia luminosa em energia química. A fase escura, ou etapa química da fotossíntese, tem a finalidade de sintetizar glicose a partir do dióxido de carbono, a partir de CO2. Tá? É quando a planta efetivamente capta o carbono inorgânico do CO2 e converte em carbono orgânico na molécula de glicose C6H12O6. Entendido até aqui? Ok? Muito bem. Essa fase clara, voltando à fase clara, ou etapa fotoquímica, ela tem uma subdivisão importantíssima. Com a subdivisão, a primeira subdivisão é a fotólise da água, que representa a etapa 1 da fase clara ou etapa fotoquímica. E a fotofosforilação, que representa a nossa etapa 2. Fotólise da água. Foto quer dizer luz e lise quer dizer quebra. Consiste na quebra da molécula de água utilizando luz. Daí o termo fotólise. A fotofosforilação consiste na fosforilação. São reações químicas de fosforilação que são realizadas, que são efetivadas na fase clara, na etapa fotoquímica, ocorrendo através da utilização de luz. Daí o termo foto. Essa fotofosforilação, ela tem também uma subdivisão importante. Divide-se em fotofosforilação acíclica e fotofosforilação cíclica.
A fotofosforilação acíclica, ok? É só você pensar da seguinte forma. O elétron vai de uma clorofila para outra clorofila. O elétron, ele trafega de uma clorofila para outra clorofila. De um fotossistema para o outro fotossistema. Professor, não ficou muito claro para mim o que o senhor quer dizer com transferência de elétron de um fotossistema, de uma clorofila para outra. Muito bem. Quando nós vermos o processo, quando nós estivermos estudando a fotofosforilação, que é exatamente na aula 2 desse circuito de aulas sobre fotossíntese, você vai entender claramente. Agora, o que eu quero que você tenha em mente aí é que, se eu tenho deslocamento de elétrons de um fotossistema de clorofila para outro fotossistema de clorofila, eu tenho então a fotofosforilação acíclica. Ok? A fotofosforilação cíclica, o elétron retorna à mesma clorofila. Ele se projeta de um fotossistema e retorna ao mesmo fotossistema de onde ele saiu. Então isso é o que é a fotofosforilação cíclica. Outro detalhe importante na diferença entre esses dois processos é que na fotofosforilação acíclica eu tenho a produção de ATP e tenho a produção de NADPH, tá? Os aceptores respectivos de hidrogênios e elétrons. Okay? E na fotofosforilação cíclica, eu tenho apenas a produção de ATP, não ocorre a produção de NADPH. Certo? Fotofosforilação acíclica, o elétron se desloca de uma clorofila para outra. Na fotofosforilação cíclica, ele sai da clorofila e volta para a mesma clorofila, para o mesmo fotossistema. Na fotofosforilação acíclica, eu tenho a produção de ATP e NADPH, e na fotofosforilação cíclica, apenas a produção de ATP. O que é essencial você guardar nessa aula introdutória de fotossíntese é exatamente esses conceitos que eu estou passando para você. Vai facilitar muito você entender o processo nas próximas aulas seguintes que virão. Ora, qual é a organela clássica onde o processo fotossintético acontece? Chama-se cloroplasto. Então tá aqui um cloroplasto bem legal, cloroplasto que é verde, ok? Que é verde. Tá certo? Verde, por causa da clorofila, tá? Aí um detalhe importante, o comprimento de onda luminosa verde é o comprimento menos absorvido, ok? Luz é o seguinte, você vê aquilo que é refletido. Então, o comprimento de onda luminosa que mais é refletido pelos fotossistemas clorofilados na fotossíntese é exatamente a frequência luminosa em verde. Tá? A última aula do processo todo é exatamente os fatores limitantes da fotossíntese lá. Nós explicamos em detalhe como acontece a absorção dos comprimentos de onda no espectro de luz visível, para que você entenda isso de forma bem aprofundada, de forma bem legal. Mas o que é importante aqui do cloroplasto? Ele tem duas membranas envoltórias, uma membrana externa e uma membrana interna. Tá? E dentro eu vou encontrar uma cavidade. Tá? Essa cavidade é chamada de estroma. Estroma é a cavidade do cloroplasto. Dentro dessa cavidade eu vou encontrar um complexo, tá, de estruturas discoides, membranosas, verdes, riquíssimas em clorofila, que são chamadas de tilacoide. Então, cada disco membranoso desse aqui, tá, representa um tilacoide. Os tilacoides estão dentro da cavidade do cloroplasto, dentro do estroma, empilhados uns sobre os outros, formando uma estrutura chamada de grano ou grana, tá? Aqui, ó, ele designa o esquema aqui, olha lá. Então você tem vários discos aqui empilhados, vários tilacoides, formando essa estrutura, então, que é chamada de grano, tá? Os tilacoides, vale salientar que eles são uma estrutura membranosa, um disco membranoso oco por dentro. Tá vendo aqui, ó? Essa faixazinha amarela aqui é exatamente o tilacoide em corte transversal. Essa faixa amarela aqui representa o lúmen do tilacoide, ou seja, o espaço interior do tilacoide, revestido pela membrana externa. Ok? Então, o que é que tem de importante no cloroplasto que eu preciso saber sobre essa estrutura que realiza o processo de fotossíntese? É
duas membranas externas envoltórias, a cavidade central chamada de estroma. Dentro você vai encontrar discos membranosos verdes, que são denominados de tilacoide, tá certo? Empilhados, formando complexos estruturais chamados de grânulo. E o outro detalhe que você tem que saber é que nos tilacoides ocorre a fase clara, ou etapa fotoquímica da fotossíntese. Dentro do estroma, na cavidade do cloroplasto, eu vou encontrar o complexo enzimático responsável pela execução da fase escura, ou etapa química da fotossíntese, conversão de CO2 em glicose. Isso aí é importante. A outra coisa fundamental é o saldo. Qual o saldo da fase clara? O que a fase clara produz de importante para o processo como um todo? ATP e NADPH, ok? Esse ATP e esse NADPH serão destinados à fase escura, etapa fotoquímica. Essa etapa fotoquímica caracteriza-se pela execução do chamado ciclo de Calvin, que a gente vai ver exatamente como esse ciclo de Calvin ele funciona, ok? E o O2, tá? O2 que é resíduo no processo de fotossíntese, é destinado ao meio ambiente e será utilizado pela mitocôndria na respiração aeróbia. Os processos de metabolismo energético relacionados à respiração você também encontra no nosso canal. Precisando, assista às aulas, estão muito bem definidas, muito bem organizadas. E, para encerrar essa parte introdutória, uma observação importante pra cacete sobre isso. São dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Elas diferem quimicamente uma da outra porque a clorofila A tem associada a ela um radical metil e a clorofila B tem associada a ela um radical aldeído. Tá? A clorofila A é a principal responsável pelo processo fotossintético e a clorofila B ajuda a ampliar a faixa de luz que é utilizada no processo de fotossíntese. Ok, pessoal? Aqui a gente vê as estruturas químicas, tá? Das duas clorofilas. Ok? Não se preocupe com essas estruturas, ninguém pede isso em prova, para você esquematizar uma estrutura dessa, mas é apenas para você conhecer. Aqui você vê a presença do núcleo de magnésio, tá? O magnésio, que é o sal mineral clássico na construção da molécula de clorofila, e aqui você vê o radical metil, que está aqui, representando a clorofila A, e o radical aldeído, que está aqui ligado, tá? Formando então a clorofila B. Ok, pessoal? Então essas eram as considerações importantes introdutórias sobre fotossíntese. Vá para a aula 2, que lá nós vamos estudar a fase clara. E antes de você sair do vídeo, tá? Fique mais um pouquinho, que eu tenho um recado importante para você. Gostou da aula introdutória sobre fotossíntese? Vá para a próxima aula assim que você tiver uma boa disponibilidade de tempo. E inscreva-se no canal, vídeo novo toda semana. Na descrição deste vídeo você vai encontrar o link para baixar o seu dossiê Enem 2020, que contém um relatório completo sobre todas as questões que caíram no Enem em todas as disciplinas nos últimos 10 anos. Não esqueça de ir na descrição do vídeo e baixar o seu dossiê. Aguardo você então na continuidade da aula de fotossíntese, fase clara. Até lá!